Ok, pessoal, vamos dar uma revisada em alguns pontos da nossa legislação. Aulão fase, conhecimentos específicos. O que nós vamos dar uma revisada hoje? Em regras que são muito importantes para o concurso de vocês. Vamos lá, regras de Pequim, nós vamos dar uma analisada nos principais tópicos dela. O que ela tem em si? Qual é o tópico, qual a finalidade, qual o objetivo dela? É falar sobre a administração da justiça, aquela justiça que é voltada para jovens, adolescentes, infratores, crianças. Então, essas são as regras mínimas. Ela é voltada, prestem bem atenção, para a administração da justiça. Então, nós não vamos encontrar aspectos focados nos direitos do adolescente, seja ele infrator ou vítima, não. É sempre como a administração da justiça vai se posicionar. Regras mínimas para a proteção dos jovens privados de liberdade. Aqui sim, aqui nós vamos ter um enfoque direcionado para essa situação aqui. Jovens que estão privados da liberdade. Então, jovens que estão enfrentando algum tipo de responsabilização, de punição, vamos colocar assim, por algum ato infracional praticado. E por fim, nós vamos dar uma passadinha no SINASE, Lei 12.594 de 2012, né? Que é a nossa lei aqui é a nossa lei federal no nosso país. Por que eu digo isso? Porque essas duas aqui são do sistema ONU. Tanto que são regras mínimas das Nações Unidas. Por que eu falo regras mínimas das Nações Unidas? Porque são aquelas que são responsáveis por dar um patamar geral. Elas vão colocar, assim, as regras básicas e depois os estados, os membros, os países entram com a sua legislação bem específica, voltada para seu território, ok? Então, vamos lá. Iniciando regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude, também conhecidas como regras de Beijing ou regras de Pequim, é assim que vai aparecer para vocês, tá? Da resolução 4033 da ONU, e elas tratam do processo judicial, processo administrativo para apurar ato praticado por menores de idade. Então, vamos lá. Ela vai se direcionar para menores de idade que praticaram atos considerados como infracionais. Então, não é aquela regra que vai trazer direitos da criança e do adolescente, tá? É direcionado para a administração da justiça que vai lidar com atos tidos como infracionais. Essa legislação, ela traz, numa primeira parte, princípios gerais. Então, ela vai trazer orientações fundamentais para os Estados-membros que assinarem esse acordo, essa convenção com a ONU. Quais são essas orientações fundamentais? Primeiro, que o Estado vai adotar todas as medidas para promover o bem-estar da criança e do adolescente de sua família. Depois, vai criar condições que garantam à criança e ao adolescente uma vida significativa na comunidade, fomentando, durante o período de idade em que ele é mais vulnerável a um comportamento desviado, um processo de desenvolvimento pessoal, de educação, o mais isento possível do crime e da delinquência. Isso quer dizer o quê? Puxa para o Estado uma responsabilidade de vigilância, né? De zelo por essa situação da fase de um ser humano e que ele encontra-se mais suscetível ao desvio, ao crime. Então, a gente coloca que reconhece essa hipossuficiência da maturidade da criança e do adolescente. Por serem considerados hipossuficientes no quesito maturidade, eles precisam de um zelo por parte do Estado. Não só por parte da família, por parte, então, do Estado. E a adoção de medidas concretas com a inclusão da família, de voluntários e de outros grupos da comunidade, bem como da escola e demais instituições comunitárias. Ou seja, vai formar uma rede de atendimento. Quando eu falo, então, em administração da justiça da infância e da juventude, eu muito me relaciono ao agir do Estado. O Estado vai fomentar isso. Então, ele vai pegar as rédeas dessa ação, mas ela vai contar também com a aproximação da família, voluntários e da própria comunidade. Essa ideia, vocês guardando isso, vocês conseguem resolver muitas questões que são de princípios nos termos da regras de Pequim, regras de Beijing, tá? Essa legislação, essa normativa, nos traz também as funções da justiça da infância e da juventude. Quais são as funções que são apresentadas pelo sistema ONU? Ela é
A Justiça da Infância e da Juventude vai compor um processo de desenvolvimento nacional, então faz parte, é uma instituição estruturante do Estado, é um marco geral de justiça social para todos os jovens, proteção e manutenção da paz e da ordem da sociedade, porque a partir do momento que eu busco a responsabilidade no âmbito infracional, eu estou mantendo, né, a ordem social. E decisões dessa justiça, dessa administração, devem ser sempre proporcionais às circunstâncias que estão ligadas ao infrator e à infração. Daí a gente faz aquela correspondência com a norma penal, não é? Eu sempre que tenho que observar, né, quando eu vou punir um adulto, uma proporcionalidade. Essa mesma regra eu vou aplicar em adolescentes, ou melhor, eu vou falar assim, em menores de idade que praticam ato infracional. Professora, por que a senhora falou menores de idade? Levem isso para a prova de vocês. ECA é outra coisa. Quando nós estudamos o ECA estabeleceu limites etários e dividiu os menores de idade entre crianças e adolescentes, ok? Nós não vamos usar essa terminologia do ECA, que é muito Brasil, quando nós estamos analisando regras de um cunho mais universal, que são regras que vêm lá da ONU. Então, como é que a ONU se relaciona, como é que a ONU se posiciona perante essa situação? Menores de idade. ECA que faz a distinção de crianças e adolescentes. Por que a ONU já não faz a distinção? Porque a ONU não está legislando para o Brasil, meus queridos. Ela está legislando para várias nações. E daí cada nação é que vai adaptar o seu conteúdo jurídico, ok? Vamos revisar depois isso, tá? Mas ainda falando sobre a função da Justiça da Infância e da Juventude. Essas regras trazidas aqui, firmadas lá em Pequim, elas se aplicarão, olha, trava-língua, segundo o contexto das condições econômicas, sociais e culturais que predominem em cada um dos Estados-membros. Muito cuidado com isso. Isso é considerado um alerta que se faz aqui, o que a gente chama de reserva do possível. Ou seja, a ONU estipula um mundo ideal. A gente já viu isso quando a ONU estipulou o mundo ideal para os presos, cada um tem que ter sua celinha, com caminha arrumada, roupa de cama, serviço de hotelaria. Isso é um mundo ideal. Cada país vai se adaptar de acordo com as suas condições econômicas, sociais e culturais, ok? A mesma coisa quando eu vou lidar com adolescentes menores de idade que praticaram ato infracional, tá? O país vai fomentar todas essas medidas, mas sempre no limite de suas situações econômicas. Por que a gente fala em reserva do possível? O país vai fazer o que puder dentro das suas possibilidades. Só isso não pode ser utilizado como desculpa para não fazer nada. Então, as medidas devem ser sim implementadas pelos estados. Ele não pode usar o item 1.5 da legislação, da normativa da ONU, como uma desculpa para não fazer. Esse ano eu estou em crise, teve pandemia, então eu não vou implementar essas medidas, tá? Então, muito cuidado. Existe a possibilidade dos estados, né, terem esses limites econômicos, mas isso não quer dizer que vai servir de desculpa para não fazer nada. E o alcance das regras e definições utilizadas. Aqui é aquilo que eu já falei. Essas regras se destinam a cuidar da administração da justiça, que vai cuidar de jovens infratores, tá? Os menores de idade, sem a gente fazer ainda aquela distinção de que é adolescente, que é criança, tá? Então, jovens infratores. Quem são jovens infratores? Jovem, primeiro, é toda criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode responder por uma infração de forma diferente do adulto, tá? Então, para a ONU, nesse contexto dessa legislação, quem é jovem? Toda criança ou adolescente que, de acordo com o sistema do seu país, aí aqui a gente vai olhar o ECA, né? Pode responder por uma infração, mas ele sempre vai responder dentro de um sistema que é diferente do aplicado a um adulto, tá? Observação, até 12 anos incompletos, criança. De 12 a 18 anos incompletos,
adolescente. É assim que a gente lida com isso no Brasil. E daí quem está lá estudando para o ECA ainda faz aquela diferença, né? Criança não comete ato infracional. Adolescente comete ato infracional. Perfeito? Vamos juntando, né, os nossos conhecimentos. O que é infração para esta regra? É todo comportamento que pode ser praticado por ação ou omissão, penalizado com a lei de acordo com os respectivos ordenamentos penais existentes em cada país. E o que é o jovem infrator? É aquele que se tenha imputado o cometimento de uma infração ou que seja considerado culpado do cometimento de uma infração. Esse é o jovem infrator. Na nossa legislação ECA, quem é que pode ser o jovem infrator? O adolescente, porque criança não comete crime, tá? Então aqui nós temos as definições trazidas pela ONU neste Acordo de Pequim, que nós vamos lidar durante esse estudo para essas regras, ok? Outra coisa ali, o alcance dessas regras. Então, é para os jovens infratores, ó, é aquele que eu posso imputar o cometimento de uma infração e posso responsabilizá-lo, tá? E sempre vai ser aplicado com imparcialidade. Aquele princípio lá de direitos humanos da igualdade, ou seja, sem distinção de raça, credo, orientação sexual, cor, ensino, grau de instituição, se foi particular ou se foi estadual, se foi público, sem distinção alguma. Princípio da igualdade, tá? Aplica-se a todos a mesma regra. Responsabilidade penal. A ONU também tocou no aspecto responsabilidade penal, que às vezes no Brasil a gente discute, vamos diminuir, vamos aumentar, vamos responsabilizar crianças. Calma aí, o que a ONU se posicionou? Idade mínima, só isso que ela falou. Não deverá se fixar uma idade demasiadamente precoce. Então, cada país vai estipular uma idade mínima para ser considerado, né, jovem infrator. Vai levar em conta as circunstâncias que acompanham a maturidade emocional, mental e intelectual. Aqui no Brasil, nós dividimos, então, a criança não tem maturidade suficiente, nem emocional, mental, nem intelectual, para entender que está cometendo uma infração. Já o adolescente, sim. Por isso que a gente responsabiliza o adolescente. Então, o nosso marco de idade mínima faz essa separação, tá? Cada estado membro vai fazer o seu marco de acordo com seus estudos do que é considerado, né, passível de ser pontuado como a partir de agora ele tem condição de entender o que é uma infração e pode ser responsabilizado, mesmo que de forma diferente de um adulto. Além disso, o item ponto 6, né, da regra de Pequim fala do alcance das faculdades discricionárias. Tomem muito cuidado com esse entendimento numa prova. Fala da ideia de discricionariedade. Não façam a vinculação com nenhuma legislação penal que a gente trata com adulto, tá? Vou dar um exemplo. Artigo 121, matou alguém, pena de tanto a tanto. Existe uma ligação muito simples que a gente pode fazer aí. Se ele matou alguém, ele será punido, responsabilizado e vai ganhar de pena de tanto a tanto. Quando eu estou falando de jovens infratores, tá? Existe um critério que o juiz, que a administração da justiça vai levar em consideração, que é a discricionariedade de poder decidir em alguns casos, em alguns limites, tá? Onde que você vê isso? Vamos lá, 6.1. Tendo-se em conta as diversas necessidades especiais dos jovens, assim como a diversidade de medidas disponíveis, então eu não vou ter, olha, fez tal coisa, né, pena reclusão de tanto a tanto. Eu vou ter uma variedade de medidas que eu posso aplicar àquele jovem infrator. Daí a justiça, a autoridade judicial, que é a autoridade competente no nosso país, vai lançar mão de critérios de discricionariedade para escolher alguma medida a ser aplicada. O que mais? Facultar-se-á uma margem suficiente para o exercício de faculdades discricionárias nas diferentes etapas dos processos e nos distintos níveis da administração da justiça da infância e da juventude, incluindo os de investigação, processamento, sentença e das medidas complementares das decisões.
Então, eu posso falar que existe discricionariedade quando eu vou aplicar uma medida a um jovem infrator pelas regras de Pequim? Sim, isso está expresso na regra, quando diz que a administração da justiça, a autoridade judicial competente para adotar uma decisão, pode lançar mão de várias medidas disponíveis e ainda assim fazer um acompanhamento. Então, se dá uma decisão, por exemplo, uma medida de internação, vai acompanhando a cada 6 meses se eu preciso reforçar, se eu preciso renovar a internação ou se o jovem infrator deve ser liberado. Então, existe uma margem de discricionariedade, sim, do ponto de vista das regras de Pequim. Direitos dos jovens, eu falei que ela se fixa muito na possibilidade, né, na participação da administração da justiça, é mais voltado para a administração da justiça. Mas ela também fala do ponto de vista dos direitos dos jovens quando estabelece garantias processuais básicas, ou seja, garantias que a justiça deve observar. Por exemplo, presunção de inocência, direito de ser informado das suas acusações, o direito de não responder, o direito à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, direito à confrontação com testemunhas e interrogá-las e o direito de apelação ante uma autoridade superior. São direitos dos jovens, sim, mas constituem, como direito dos jovens, uma obrigatoriedade a serem fornecidas pela administração da justiça, ok? Fora isso, outros direitos que a gente já conhece lá de direitos humanos estão preservados e são reforçados nessa regra. Proteção da intimidade, então eu não vou expor os jovens infratores, eu não vou identificá-los, por isso que a gente não pode fotografar, não pode filmar, não pode dar o nome, não pode localizar o bairro onde a criança ou adolescente ele mora. Então eu vou proteger a intimidade, porque eu estou lidando com seres humanos que estão numa situação de hipossuficiência. Eles merecem a proteção do Estado. Cláusula de salvaguarda, já foi cobrado isso em prova. O que quer dizer isso? A cláusula de salvaguarda, nós vamos ver nas duas regras. E geralmente regras internacionais tem. A gente tem na DUDH, tem no Pacto São José da Costa Rica, que dizem assim, toda vez que uma normativa da ONU, uma normativa ou do sistema global ONU, ou sistema regional, estabelece especializa direitos, ele sempre tem uma cláusula de salvaguarda que diz assim, os direitos da presente regra não servem para excluir outros direitos, ou eu não posso usar os direitos desta regra ou de nenhuma outra regra de direitos humanos para excluir outros direitos em outras regras. Isso quer dizer que nenhuma regra de direitos humanos fica excluída a partir desta daqui. Eu não posso usar, desviar o objetivo desta regra para fraudar outros direitos humanos contidos em outras normativas, tá? Então, nunca eu vou usar uma regra para restringir direitos, limitar ou excluir direitos previstos em outros, se eu estiver falando de direitos humanos, ok? Vamos adiante. A segunda parte dessa normativa, ela já vai bem para o sistema processual, que é investigação e processamento. Bom, o primeiro contato, quando eu apreendo o jovem infrator, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comunicar que o Estado apreendeu, a força policial apreendeu o jovem infrator. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a comunicação da apreensão. Vou comunicar imediatamente aos pais ou tutor, ou quando não for possível tal notificação imediatamente, ela vai ser feita no prazo mais breve possível, porque a comunicação ela deve ser imediata ou o mais rápida possível, tá? E sempre eu vou analisar, no primeiro momento, a possibilidade de pôr aquele jovem em liberdade, porque nós vamos lidar sempre com a internação, que para os jovens infratores a gente fala internação, para adultos a gente fala encarceramento, tá? É a restrição da liberdade. Eu sempre vou tratar a restrição da liberdade como última ratio, como último instrumento. Sempre eu vou priorizar todas as formas de colocá-lo em liberdade, de responder em liberdade.
Essa legislação fala na possibilidade de remissão. O que é a remissão? Com 2 S's, né? Que é o perdão judicial. É uma forma de exclusão do processo, tá? Então, ele permite que as legislações dos Estados-membros incluam a possibilidade de perdão judicial, né? O perdão do ato sem a instituição do processo propriamente dito. Onde nós temos isso? No ECA está legislado entre o 126 e o artigo 129, tá? É o perdão pela prática do ato infracional. Alguns casos ele não vai nem responder o processo, já vai ser feita uma composição ali antes, tá? Prisão preventiva. Bom, não é caso de remissão, não conseguir pôr em liberdade e faz-se necessária a prisão preventiva, ou seja, a restrição da liberdade, né, antes da decisão final. Ok. Também vai ser considerada um último recurso e sempre pelo menor prazo possível. Tudo que restringir a liberdade, sempre último recurso e menor prazo possível. Sempre que possível, a prisão preventiva ela vai ser substituída por medidas alternativas, como a estrita supervisão, custódia intensiva, colocação junto à família substituta, um outro lar ou uma instituição educacional. Então, vamos buscar, como administração da justiça, outras medidas que sempre priorizem, né, manter aquele jovem em liberdade e não restringir a sua liberdade. Mas se for o caso de colocá-lo em uma prisão preventiva, vai ser garantido que todos os seus direitos, vai ter todos os direitos compatíveis, né, com o cerceamento da liberdade, todos os direitos garantidos. E garantir sempre a separação dos adultos. Só nós vamos ver uma possibilidade. Se liguem que daqui a pouco eu vou apontar, em que adolescentes, jovens infratores, podem ficar juntos com adultos. Não é agora, neste momento, tá? A regra geral, a regra primeira, ela vai sempre me dizer que os jovens infratores ficarão separados dos adultos. A terceira parte da legislação, ela fala da decisão judicial e de medidas, porque eu estou falando de administração da justiça. Então, é quem emite a decisão final, ok? Quem emite tem que ser uma autoridade competente para decidir. Por que a senhora não colocou, professora, autoridade judicial? Porque nessa regra aqui vai aparecer autoridade judiciária ou autoridade administrativa, em alguns casos até autoridade policial. Por que isso? Porque como é para várias legislações do mundo, eu não tenho como dizer que todos os países vão ter um sistema judiciário formatado como o nosso. Daí aqui no ECA que a gente vai ter, bom, quem é a autoridade competente para decidir, no caso de infância e adolescência, é a autoridade judicial. No Brasil, todas as decisões por autoridade judicial. Mas vai que eu tenha algum país que, na ausência de autoridade judicial, naquele condado, naquela jurisdição, naquela circunscrição, naquele estado, naquela cidade, eu lance mão de uma autoridade administrativa, que pode ser um delegado de polícia, uma autoridade policial, pode ser um promotor, representante do MP, pode ser uma fiscalia, ok? Então, cada estado-membro vai estipular a sua autoridade competente. Não é a ONU que vai estipular. Por isso que ela colocou de uma forma geral, autoridade competente para decidir, ok? Então, não se limitem na questão a ler a autoridade judicial, tá? Que mais? Assistência judiciária e direitos dos pais e tutores deve ser, né, preservada e autoridade jurídica também. Não é a mesma coisa judiciária e jurídica, não. Assistência, melhor, é assistência judiciária não se confunde com assistência jurídica. Assistência judiciária é o apoio, é o oferecimento que a administração da justiça vai prestar para os pais, tutores e para o próprio jovem, tá? Assistência jurídica é a possibilidade de contratar um advogado pago ou até lançar mão do advogado gratuito se a legislação nacional assim permitir, ok? Então, a assistência judiciária difere-se de assistência jurídica. Também será preservado o direito que o jovem tem do acompanhamento dos pais durante todo o processo judicial, vamos colocar assim. Tá, mas e se for necessário o afastamento dos pais? Eles vão ter o direito de acompanhar? Não.
Se for decidido que os pais devem ser afastados do contato com aquele jovem infrator, não é benéfico para ele o contato com os pais, aí sim pode a autoridade competente, né, impedir essa aproximação. E então não permitir o acompanhamento do processo pelos pais ou tutores. Por quê? Porque isso foi revelado que não é benéfico para o adolescente, tá? Um exemplo disso seria o caso do adolescente que cometeu um fato, mas porque ele sofre abuso dos pais, daí então, ou do tutor, né? Então, a convivência, a proximidade, o acesso até o próprio processo para aqueles tutores e responsáveis e pais, não é benéfico para o jovem infrator. Então, não vai ser deferido o acompanhamento por parte deles. Relatórios da investigação social para embasar uma decisão. Então, toda a decisão da autoridade competente, né, ela vai ser embasada através de relatórios de investigação social. O que esse relatório faz? Lembra que eu falei da possibilidade do uso do princípio da discricionariedade? Só que tem que ser embasado. Quando a autoridade vai escolher de acordo com o princípio da discricionariedade, tem que procurar embasar a sua decisão para ela ser a mais correta e mais adequada possível. Então, vai lançar mão desses relatórios, tá? Onde vai ser analisado o meio social e as circunstâncias de vida do jovem e as condições em que se deu a prática da infração. Às vezes, como a função do Estado é proteger aquele jovem, aquele adolescente, não é? É melhor que ele seja internado do que ele continue naquele ambiente familiar ou comunitário em que ele reside. Ali ele não vai sair do crime. Então ele vai ter que passar esse período, né, internado, cumprir a sua pena internado, né, do que ser colocado um semiaberto ou só no acompanhamento familiar. O núcleo em que ele vive não é benéfico para a recuperação dele. E os princípios norteadores da decisão judicial ou das medidas adotadas pela autoridade competente? Primeiro, a proporcionalidade. Então, eu vou ter que analisar as circunstâncias e a gravidade da infração, circunstâncias e as necessidades do jovem e necessidades da sociedade. Tá? Então, pela segurança social, mas antes o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o que é mais benéfico, as necessidades do jovem. Por isso que eu falei ainda há pouco, daqui a pouco ele tem que sair do meio onde ele está e até ser internado para poder receber uma reprogramação, digamos assim, né, e ser ressocializado. Restrições à liberdade após estudo por tempo mínimo se tiver praticado um ato grave. Bom, eu vou falar em restrição da liberdade sempre naqueles casos que for mais graves e quando eu não puder colocá-lo em liberdade antes, ok? Daí, o que é considerado para essa legislação atos graves? É aquele praticado com violência contra a pessoa ou por reincidência no cometimento de outras infrações sérias, a menos que não exista outra medida apropriada. Ele praticou um ato grave ou ele já é reincidente em outras infrações sérias, eu não tenho outra medida para aplicar para ele, aí sim eu vou viabilizar, né, o estudo de aplicar a ele a restrição à liberdade, tá? E o que por fim deve nortear a decisão judicial? Sempre a priorização pelo bem-estar do jovem, porque o nosso foco é a sua reprogramação, vamos colocar assim, para que ele se ressocialize, que ele não cometa mais atos delitivos. O que é vedado? Vamos se associar lá com a DUDH, tá? Pena capital e penas corporais. Então, isso fere a dignidade da pessoa humana. Não vou aplicar castigos cruéis, desumanos, não posso torturar. Não vou, neste caso, aplicar pena capital. Daí a gente refere, tá, mas a DUDH ela não proíbe a pena capital. Mas o Pacto de São José da Costa Rica diz que eu não vou aplicar a menores de 18 anos. Por isso que aqui já está bem claro, pena capital não é aplicada. E a pluralidade das medidas aplicáveis, isso aí é muito importante vocês darem uma olhadinha, porque eu não posso confundir essas medidas trazidas pela ONU com as medidas nacionais que estão lá no ECA, tá? Quais são as medidas da ONU? Bom,
essas medidas, elas podem ser aplicadas isoladas ou combinadas, tá? Determinações de assistência, orientação e supervisão, é um acompanhamento que se faz. Liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, multas, indenizações e restituições, determinação de tratamento institucional ou outras formas de tratamento, determinação de participar em sessões de grupo ou atividades similares, determinação de colocação em lar substituto, centro de convivência ou outros estabelecimentos educativos. E lembre-se, pode ser estabelecidas outras medidas ainda, porque a lei fala que o rol não é taxativo. O rol é apenas exemplificativo. Ali a linha H fala outras determinações pertinentes. Então, a autoridade, a administração da justiça pode estabelecer outras medidas para aquele caso concreto. Por que vocês vão analisar, vão estudar isso e depois vocês vão pegar e vão fazer um comparativo lá com o ECA? Porque alguns se repetem no ECA, tá? Mas a questão aqui pode vir específica às regras de Beijing. Então, são apenas essas aqui as estipuladas pela ONU, tá? Se se referir ao ECA, daí vocês vão olhar, se reportar lá as medidas instituídas pelo ECA. Todo estabelecimento que lidar com internação ou processo vai ter um registro dos adolescentes, dos jovens infratores que ingressarem lá. Esses registros, né, são sempre em caráter estritamente confidencial. E todo o processo, vamos colocar assim, registrado contra jovem infrator, não pode ser utilizado depois na fase, digamos que ele for reincidente, for adulto, ou num processo envolvendo um adulto, tá? Então, os registros são confidenciais e uma vez ele posto em liberdade ou encerrado o processo, ele se extingue, não posso ser utilizado na fase adulta, tá? Necessidade de profissionalização e capacitação dos servidores da justiça é outro ponto que é trazido pela regra, ou seja, todos os servidores que vão trabalhar com jovens infratores, eles devem receber uma educação profissional, um treinamento e serviço, reciclagem de estudos, né? E sempre oportunizada uma instrução mais especificada para lidar com adolescentes, tá? E muito interessante uma outra colocação do item 22 que fala representação equitativa de mulheres e minorias nos órgãos da justiça, da infância e da juventude. Não está se referindo ao, né, produto final, ao destinatário final, que é o jovem infrator. Está se referindo à administração da justiça. Eu tenho que ter uma representação equitativa de mulheres e minorias nos órgãos de justiça, da infância e da juventude. A quarta parte fala do tratamento oferecido em meio aberto. O que vocês devem sempre ter em mente para uma questão nesse ponto? Quase nunca cai, mas o que deve ter em mente? Execução, que quando eu estabeleço um tratamento em meio aberto, eu sempre devo, né, fazer de tudo para que alcance, que as medidas sejam executadas em caráter efetivo. Então, tudo que foi estipulado para o tratamento em meio aberto, ele deve ser executado de uma maneira efetiva. A prestação de assistência necessária por parte do Estado, ou seja, alojamento, ensino, capacitação profissional, emprego ou qualquer outra forma de assistência útil e prática para facilitar o processo de reabilitação e mobilização de voluntários e outros serviços comunitários. Lembra que eu falei lá no início que a responsabilidade do Estado era também chamar a família, voluntários e a própria comunidade? Eles vão trabalhar muito quando estiver fazendo, né, aplicando uma medida de tratamento em meio aberto. Eu vou contar muito com essa rede de apoio. A quinta parte fala do tratamento institucional. O que é isso? Quando eu interno uma pessoa, um jovem, tá? Institucionalizar se refere à internação, ou seja, por que se interna alguém? Por que se interna um jovem infrator? Bom, vamos lá. Primeiro, o objetivo da internação é assegurar o seu cuidado, proteção, educação e formação profissional para permitir que eles tenham um desempenho construtivo e produtivo na sociedade. Gravem bem esse item, sabe por quê? Sempre quando perguntam em prova, qual é a finalidade da internação, o pessoal geralmente faz aquela confusão. Deixa eu ver, interno ou prendo. Tá, então eu prendo para cumprir a pena. É um efeito da pena? Não. Quando eu estou falando em infância,
adolescente, ou seja, menores de idade, especificamente jovens infratores, eu não estou internando para que ele cumpra a pena. O objetivo principal é protegê-lo, ou seja, colocá-lo num ambiente protegido em que ele possa ser reabilitado, em que seja permitido e assegurada a reabilitação. Então, a internação, ela não é vista sob o ponto de vista de castigo. Ela é vista como uma medida da administração da justiça, ou seja, é um poder do Estado de assegurar a reabilitação, tá? Então, não vão com a ideia de castigo para uma prova. Fixem isso, é assegurar o cuidado, proteção, educação e formação profissional, garantindo, então, a reabilitação. Os jovens institucionalizados receberão os cuidados, a proteção e toda a assistência necessária, ou seja, social, educacional, profissional, psicológica, médica e física que requeiram devido à sua idade, sexo, personalidade e o interesse do desenvolvimento sadio. Ou seja, eu vou individualizar as medidas do tratamento institucional. E a jovem infratora, ela que está institucionalizada, ou seja, que está internada, ela merece especial atenção no que diz respeito às suas necessidades e problemas pessoais. Vou dar um exemplo para vocês. Meninas precisam de um acompanhamento, uma orientação, às vezes de um médico, precisam de cuidados diferentes do que os meninos. Hoje nós temos no país uma grande campanha para o fornecimento, até para moradores de rua, de absorventes. Então, se tu lidar com jovens meninas, né, que estão institucionalizadas, tu tem que se dar conta até disso. Que meninas exigem uma especial atenção até no seu cuidado de higiene. E uma orientação, às vezes, né? Por exemplo, a menina que vai ser institucionalizada, que está grávida, com suspeita de gravidez, ela precisa de um tratamento diferenciado. O que mais? Uso frequente e imediato da liberdade condicional, aplicação de regras, outras regras aprovadas pelas Nações Unidas, como as regras mínimas para o tratamento de prisioneiros, tá? Existem regras para tratamento de prisioneiros e existem as regras mínimas para proteção dos jovens privados de liberdade. Então, nós vamos ver aqui depois os jovens privados de liberdade, ok? Sistemas semi-institucionais, que são as casas de semi-liberdade, lares educativos, centros de capacitação diurnos e outros sistemas apropriados que possam facilitar a adequada reintegração dos jovens na sociedade. Bom, aqui a gente encerrou, então, a parte da administração da justiça. Vamos passar, então, dar uma olhada no que a ONU fala dos cuidados que eu tenho que ter com o jovem, então, privado com liberdade. Aqui nós vamos falar mais sobre os direitos deles, tá? Então, as perspectivas fundamentais dessa legislação seguem aquele conceito, né? Que a privação de liberdade de um jovem deve ser decidida apenas em último caso e pelo espaço de tempo mínimo possível. Ou seja, a brevidade da medida de cerceamento de liberdade, se ela se mostrar a única medida ou a melhor medida a ser aplicada. Além da fala que ela deve ser limitada a casos excepcionais, como por exemplo, como efeito de cumprimento de uma sentença depois da condenação, ou seja, vamos priorizar então que, olha, depois da condenação eu cerceio a liberdade. Antes, por exemplo, uma prisão preventiva, eu vou tentar deixar sempre em liberdade. Então, casos excepcionais, é medida, é decisão, é sentença depois da condenação. Ok. Outra situação que eu tenho que levar em conta. Qual é o tipo do delito? Vou aplicar para os tipos mais graves, tá? E vou levar também em consideração as circunstâncias e condições do caso. Se foi um caso pontual, ele reagiu, ou se foi ele nunca praticou um outro delito grave, aí sim eu vou levar em consideração tudo isso para cercear a liberdade, porque essa é uma medida excepcional. Princípio da isonomia e igualdade reforça aquilo. É igual para todo mundo, medidas iguais para todo mundo e sem distinção de raça, cor, credo, educação, orientação sexual, sem nenhum tipo de discriminação. Conscientização da participação da sociedade. Então, vamos lá, de novo.
Vamos chamar a sociedade, fomentar os contatos abertos entre os jovens e a comunidade local. Por quê? Porque eu tenho que reintegrar aquele jovem com a comunidade. Ele tem que ter aquela sensação de pertencimento. Como é que eu começo a reintegrá-lo? Aproximando da comunidade e não isolando ele. Não exclusão dos demais direitos humanos e sempre, né, levando em consideração a aplicação da regra mais favorável. Efeitos e aplicação das regras. Vamos lá. Essa legislação traz conceitos também? Traz também. O que ela considerar como jovem? Aqui sim, estabelece um fator etário. Jovem, pessoa de idade inferior a 18 anos. Se refere assim, quem é jovem, menor de 18 anos é jovem. Não interessa se tem 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, 17, 16, é jovem. Jovem é adulto, é diferente de adulto. Depois é jovem, depois de 18 é adulto, tá? Então, jovem, pessoa de idade inferior a 18 anos. A lei deve estabelecer a idade limite antes da qual a criança não poderá ser privada de liberdade. Nós temos isso? Temos lá no ECA. O ECA faz a distinção entre criança e adolescente e diz que criança não vai ser privado de liberdade, não vai responder pelo ato infracional, ok? Por privação da liberdade, o que se entende? É toda forma de detenção ou prisão, assim como a internação em outro estabelecimento público ou privado, de onde não se permita a saída livre do jovem, ordenado por qualquer autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade pública. Grifei aqui no slide para vocês. Brasil, ECA, quem é que pode ordenar? Somente a autoridade judicial. Mas nós estamos estudando ECA aqui? Não, estamos estudando regras da ONU. Então, para a ONU, é comum que apareça autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade pública. Não errem isso na prova de vocês. A prova de vocês pode levar vocês a confundir com a nossa normativa brasileira, que diz que é apenas autoridade judicial, tá? Lembrem-se, a ONU não legisla para o Brasil, legisla para todos os povos. Respeito às regras de direitos humanos, isso é mantido, vai ser observado sempre, tá? E não posso, então, negar aos jovens privados de liberdade seus direitos civis, econômicos e políticos, nem os sociais ou culturais, se forem compatíveis de serem exercidos junto com a privação de liberdade. Um exemplo, ele tem direito ao casamento? Tem. Ele quer casar? Tem 17 anos, quer casar, mas está lá internado, está privado da liberdade. Ele pode casar? Pode. É um direito que ele pode casar por procuração, pode conseguir uma autorização para fazer o casamento, não tem problema nenhum. Os direitos dele estão preservados, desde que ele possa exercer cumulativamente com a restrição da liberdade, tá? As regras serão aplicadas no contexto das condições econômicas, sociais e culturais predominantes em cada Estado-membro. Já falamos sobre isso? Cuidado, né? A reserva do possível. Não posso usar isso como desculpa para não fazer nada. Item 3. Jovens detidos ou em prisão preventiva. Vou apurar porque senão eles me matam no horário, né? É para ser uma revisão. Jovens detidos ou em prisão preventiva. Deverá ser evitada e limitada a circunstâncias excepcionais, tá? Então, qualquer cerceamento de liberdade, sempre circunstâncias excepcionais. A detenção antes da celebração do julgamento, ou seja, a nossa famosa prisão preventiva, né? A detenção antes da sentença final, a prisão preventiva, cautelar. Se ocorrer, eu tenho que cuidar sempre os seguintes princípios. Máxima prioridade é o mais rápido andamento possível do trâmite dos casos. Então, o processo tem que tramitar rapidamente, tá? Por quê? Para que essa preventiva, essa cautelar, esse cerceamento de liberdade seja por menor tempo possível. E deve ser feito todo o possível para aplicar medidas substitutivas, tá? E uma vez detido, qualquer que seja a circunstância, cerceado a liberdade ou apenas prisão preventiva, cuidado, ele mantém todos os direitos que são compatíveis, inclusive as garantias judiciais. A muito importante que é ressaltada é a presunção da inocência. Além disso, a justiça assegura seus direitos mínimos. Quais são? Além da presunção da inocência, assessoria jurídica
paga ou gratuita, quando existente, né, quando for disponível pelo Estado membro, a gratuita. Nós temos a Defensoria Pública aqui no Brasil, mas alguns países não têm. Confidencialidade da comunicação com seus defensores, oportunidade de efetuar um trabalho remunerado e continuar seus estudos, receber e conservar materiais de entretenimento, recreio, né, que sejam compatíveis com os interesses da justiça, ou seja, com a sua reintegração, com a sua ressocialização. A administração dos centros de detenção de jovens. O que é importante salientar para vocês para não, né, bobearem na hora da prova, para não errarem na hora da prova, para não terem dúvida, tá? Primeiro, vamos começar. Antecedentes. O que acontece antes, tá? Relatórios, a gente já falou um pouco sobre eles, né? Tem o relatório que é encaminhado quando ele entra, que é feito quando ele entra. E sempre qualquer relatório. E tem o relatório que é feito quando ele entra e depois no curso da detenção dele, que é um acompanhamento dele, é um diário, digamos, da vida dele dentro da internação. Todos esses dados contidos no relatório são confidenciais, não podem ser acessados por terceiros, somente pelas partes interessadas no processo ou mediante autorização, ok? Qualquer anotação nesse diário dele, do jovem, o jovem tem o direito de recorrer, tem o direito de questionar essas anotações, todas as anotações são feitas em sua ficha, tá? E depois do seu expediente, depois da sua libertação, ele tem o direito à extinção desses registros, ou seja, direito de ter o seu expediente extinto com a sua liberação, tá? E aquela óbvia, aquela máxima, né? Não haverá recolhimento sem ordem válida. Quem é que emite a ordem válida? Sistema ONU, né? Autoridade judicial, administrativa ou de caráter público, tá? E daí ele ingressou, eu vou fazer o registro do ingresso dele. O que tem que ter nesse registro, tá? Dados relativos à identidade do jovem, a causa da reclusão, assim como os motivos da reclusão e a autoridade que ordenou, o dia e a hora do ingresso, da mudança e da liberação, os detalhes da notificação de cada ingresso, mudança ou liberação, a comunicação, né, desses detalhes aos pais, tutores, os responsáveis que ele ia indicar no momento da sua internação, e também vão constar assim detalhes do seu estado de saúde. Ó, detalhes sobre problemas de saúde física e mental conhecidos, inclusive o uso de drogas e de álcool. Por quê? Isso é muito importante para montar o perfil do tratamento que ele vai receber, tá? Comunicação do familiar, isso é muito importante, tanto que é um preceito constitucional nosso, não é? Foi trazido pela importância para a nossa Constituição. Então, o ingresso deve ser comunicado imediatamente aos pais ou tutores ou responsável que ele indicar, tá? Se não for imediatamente, na forma mais rápida possível, tá? Esse relatório, é feito então um relatório de admissão, tem o relatório do ingresso, um relatório de admissão sobre a situação pessoal e circunstâncias de cada jovem que ingressa, tá? No momento do ingresso, todos os jovens deverão receber uma cópia do regulamento que rege o centro de detenção e uma descrição completa dos seus direitos e obrigações, ok? Por que isso é muito importante? Vai ter reflexo depois. Se ele for responsabilizado disciplinarmente, ele tem que ter infringido alguma regra que está nesse regulamento. Ele tem que ter, para ser responsabilizado, ele tem que ter ciência dos direitos e deveres, as obrigações dele dentro daquela casa de detenção. Transporte de jovens, tem que levar para audiência, tem que levar para o hospital, tem que levar para deslocar para outro lugar. Deverá ser efetuado às custas da administração em veículos ventilados e iluminados e em condições que não tragam nenhum sofrimento físico ou moral. Os jovens não serão enviados de um centro ao outro arbitrariamente, sempre com uma autorização por autoridade competente, tá? Como é que eu classifico para fazer o tratamento, para separá-lo, para colocar em tal alojamento? Classificação e destinação. Eu vou fazer um relatório psicológico-social. Depois do ingresso, o jovem será entrevistado o mais rápido possível e será preparado um relatório psicológico-social, onde eu vou colocar dados pertinentes ao tipo e nível concretos de tratamento e programa que o jovem requer. Esse relatório, junto com outro preparado por um médico, tá? Que recebeu o jovem, que fez a avaliação médica quando ele ingressou, deve ser apresentados ao diretor do estabelecimento da casa de detenção. Daí ele vai decidir o local mais adequado para a instalação do jovem.
e vai determinar o tipo e o nível necessários de tratamento e de programa que vão ser aplicados a ele, que vão ser mais efetivos na sua reabilitação. Como é que eu classifico também esse jovem? Para onde ele vai, ali dentro da casa de detenção, qual o grupinho que ele vai ficar, qual a sala, qual o alojamento? Eu vou levar em consideração a idade, a personalidade, o sexo, o tipo de delito e a saúde física e mental. O critério principal para a separação, a lei estipula como o tipo de assistência que melhor se adapte às necessidades concretas dos interessados e à proteção do seu bem-estar e integridade física, mental e moral. Então, esse é o critério especial para a classificação, para a destinação dele, para onde ele vai. Separação dos adultos, eu já grifei lá nas regras de Pequim e aqui eu trago as exceções. Então, existe situação em que o menor pode ficar com o adulto? Se forem da mesma família, pode. Eu tenho 2 irmãos, os 2 na mesma casa de detenção e um já extrapolou os 18 anos, já completou os 18 anos, mas já tem que cumprir o resto da sua medida, vai ficar mais um tempo internado, ele é maior de idade, mas ele pode ficar com o irmão que está lá, que é menor de idade. Então, se forem da mesma família, podem. Em condições também de supervisão, será possível reunir jovens com adultos cuidadosamente selecionados, no marco de um programa especial, cuja utilidade para os jovens interessados tenha sido demonstrado de forma incontestável. Vai ficar melhor isso aí com um exemplo, né? O jovem vai trabalhar, vai participar de uma oficina de profissionalização. Posso colocá-lo com adulto? Claro, ele que vai trabalhar, ele que vai fazer a supervisão. Esse adulto pode ser um preso que está fazendo aquela atividade, ou seja, pode ser um preso lá do sistema prisional, de uma cadeia, do estabelecimento carcerário que veio para fazer uma atividade ali, ou seja, ele está fazendo uma função, ele está fazendo um trabalho dentro da pena dele. E daí vai auxiliar, supervisionar um jovem que também vai exercer um trabalho dentro da sua pena. Pode acontecer isso? Pode. Né? Aquele preso, obviamente, ele vai ter um bom comportamento, ele está ali por uma qualificação, tá? Mas ele vai atuar como supervisor, tá? Aí eu posso ter jovens e adultos misturados. Misturados não, juntos, né? Centros de detenção abertos, o que eu devo observar? São aqueles onde as medidas de segurança são escassas ou nulas, tá? E onde o tratamento possa ter um caráter individual. Por que eu estabeleço isso? Que eu vou colocá-los em grupos pequenos, sempre grupos menores, eles podem entrar e sair a hora que quiser e sempre um tratamento mais individualizado. A lei também fala do ambiente físico e o alojamento, aquela parte de hotelaria que a gente gosta, né? A gente gosta de montar um mundo em que todo mundo tem a sua caminha, roupa de cama, vestimenta adequada ao clima. Ok, essa é a ideia que a gente vai levar, tá? Por quê? Porque primeiro, o local e serviços têm que satisfazer todas as exigências de higiene e dignidade humana. Então tem que ter água potável, tem que ter banheiro, tem que ter chuveiro, tem que ter roupa de cama limpa, tem que ter alimentação saudável, ok? E daí a lei fala, os dormitórios deverão ser normalmente para pequenos grupos ou individuais, tendo presente os costumes locais. O isolamento em celas individuais durante a noite só poderá ser imposto em casos excepcionais e unicamente pelo menor espaço de tempo possível. A posse de objetos pessoais com lugar seguro para serem guardados e, se confiscados, igualmente guardados, conservados e restituídos quando posto em liberdade. Ou seja, além de um ambiente saudável, ele tem que ter um lugar para guardar seus objetos pessoais, tá? Aqueles objetos pessoais que são permitidos. Agora, se chegar na sua posse algum que vai ser confiscado, o Estado fica responsável por guardar aquele confisco, aquele bem, e entrega para ele quando ele foi posto em liberdade. Na medida do possível, os jovens terão direito a usar as suas próprias roupas, mas se o Estado estabelecer que deve padronizar, deve fornecer a vestimenta e sempre adequada ao clima, tá? Jovem tem direito a estudar, então a gente aproveita que ele já está ali, né? Sob a tutela do Estado, vamos colocar assim, e olha o que a lei fala. Todo jovem em idade de escolaridade obrigatória terá o direito de receber um ensino adaptado às suas idades e capacidades e destinado a prepará-lo para sua reintegração na sociedade. Sempre que possível, este ensino deverá ser feito fora do estabelecimento, em escolas da comunidade. Eu botei em vermelho, hein?
é sempre que possível. Se não for possível, eu vou estabelecer que a educação seja dentro da casa de detenção, dentro lá do Instituto de Internação, tá? Jovens analfabetos ou que apresentem problemas cognitivos ou de aprendizagem têm direito à educação especial. E outra referência que se faz no tocante ao ensino é diplomas ou certificado de estudo outorgados aos jovens durante a sua detenção ou internação não deverão indicar de modo algum onde eles estavam detidos. Eu não posso dizer que, olha, é um adolescente, é um jovem que estava detido, porque isso aí segrega. Isso aí fere a confidencialidade dos registros dele. Então, fere o seu direito à intimidade também, né? Ninguém tem que saber que ele estava detido. Então, eu não faço referência à detenção nos diplomas, nos certificados de conclusão de estudo. Tem direito à formação profissional. Todo jovem terá direito a receber formação para exercer uma profissão que o prepare para um futuro emprego. Eu estou procurando ressocializar, né, pessoal? Reintegrá-lo à comunidade. Regras de proteção ao trabalho, se ele vai trabalhar, ele tem todos os direitos como uma pessoa que está em liberdade. Então, vai ter a idade que pode trabalhar, o tipo de trabalho e também as regras, né, de proteção. Por exemplo, usar equipamento de proteção individual, se acidentou, tem direito a ser ressarcido, ok? E tem o direito também de trabalhar fora do centro de detenção. Sempre que possível, deverá ser dado aos jovens a oportunidade de realizar um trabalho remunerado e, se for factível, no âmbito da comunidade local, que complemente a formação profissional realizada. Por isso que a gente tem que chamar a comunidade para auxiliar o Estado. Então, a gente tem aquela ideia, né, de que o menor é responsabilidade do Estado. Só um pouquinho. E cadê a parte da sociedade auxiliando na ressocialização? Entra aqui, nesse apoio. Quando fornece estudo, quando fornece oportunidade de treinamento de trabalho, tá? Mesmo que ainda esteja internado. Tem direito a atividades recreativas, tá? Olha o tempo. Todo jovem deverá dispor diariamente de tempo disponível para praticar exercícios físicos ao ar livre, se o tempo permitir, durante o qual se proporcionará normalmente uma educação recreativa e física adequada. Tem direito a visitas. Aqui eu vou ler para vocês como está a lei, para vocês gravarem que tem prazo, tem tempo ali. A princípio, uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por mês, tá? Então, ou uma vez por semana e no mínimo uma vez por mês. Não posso passar mais de 30 dias sem receber a visita, tá? Em condições que respeitem a necessidade da intimidade do jovem, o contato e a comunicação sem restrições com a família e com o advogado de defesa. Eles têm o direito de se comunicar, né? O direito à correspondência. Ele pode se comunicar por escrito ou por telefone pelo menos 2 vezes por semana. Olha a diferença. A visita, uma vez por semana e pelo menos uma vez por mês, tá? Agora, a carta, o telefone, bilhetinho, 2 vezes por semana com pessoa de sua escolha. Salvo se legalmente não puder fazer uso desse direito, ele deverá receber a assistência necessária para que possa exercer eficazmente esse direito. Todo o jovem terá o direito de receber a correspondência a ele dirigida. Eu não posso privá-lo de receber essas correspondências, tá? Limitações da coerção física e do uso da força. Posso conter? Posso algemar? Posso usar camisa de força? Tá? Isso é contenção física, tá? E uso da força. Somente em casos excepcionais se poderá usar a força ou instrumentos de coerção, quando todos os demais meios de controle tenham esgotado ou fracassado, e apenas pela forma expressamente autorizada e descrita por uma lei ou regulamento. Então, se for necessário, estritamente necessário, para a segurança do jovem, para a segurança do entorno e até para a segurança dos profissionais que estão lidando com ele, eu posso lançar mão da coerção física e do uso da força, tá? Agora, atenção por o item 65. Em todo centro onde haja jovens detidos, deverá ser proibido o porte e uso de armas por parte de funcionários. Então, vamos evitar, né? Não se circula arma de fogo ali no meio dos jovens, tá?
E o procedimento disciplinar, lembra que eu falei que ele tem que receber lá o regulamento para saber os seus direitos e deveres? Olha só, se ele cometer alguma infração disciplinar, ele pode ser punido também. Se ele violou uma regra da casa de detenção, ele pode ser punido. Só que eu vou cuidar a vedação apenas de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, tá? Não posso usar da redução de alimentos e restrição ou proibição de contato com familiares, tá? Eu não posso usar isso como pena disciplinar. Também não vou usar como castigo disciplinar o trabalho. Trabalho enaltece e engrandece o homem, não é pena, tá? E castigos coletivos devem ser proibidos. Por exemplo, eu vou castigar toda a galeria por o erro do um. Não, isso aí fere o nosso princípio da individualização da pena. Mesmo sendo uma pena disciplinar, eu tenho que obedecer isso, tá? Então, não posso aplicar pena coletiva, nem castigo coletivo, né? Não posso tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, não posso obrigá-lo a trabalhar como um castigo, não posso limitar alimentos, deixar sem comer, restringir alimentos e nem limitar as visitas, restringir as visitas dos familiares, tá? As penas têm que estar descritas e são aquelas permitidas por lei. Funcionários, vamos dar uma olhadinha para quem trabalha com esses jovens que estão lá detidos. Deve ser competente e contar com um número suficiente de especialistas. Olha só, que tipo de especialistas? Educadores, instrutores profissionais, assessores, assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos. Por isso que nos concursos tem todos esses tipos de cargos. Porque obrigatoriamente eu tenho que contar com essa equipe multidisciplinar lá dentro, tá? Sempre se procura dar uma remuneração suficiente, digna e que incentive o funcionário a ficar lá. Por isso que a gente fala em estímulos aos funcionários dos centros de detenção de jovens para que desempenhem suas funções e obrigações profissionais de uma forma humanitária, dedicada, profissional, justa e eficaz. Para o último item aqui, vamos dar uma passadinha no SINASE, tá? O SINASE aí a gente já entrou na esfera nacional. É um sistema nacional de atendimento socioeducativo, ok? Lembra quando a gente fala do adulto? Onde é que estão as regras para a execução das penas? Na LEP. Onde é que estão as regras que vão lidar com o jovem adolescente? No SINASE. Tá? Então, o artigo 1º do SINASE fala, o que é? É o seu conceito. Conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele por adesão os sistemas estaduais, distritais e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Olha aqui, eu grifei, adolescente. Então, eu não vou falar com crianças, tá? É adolescente que cometeu ato infracional, que está sendo processado, né, investigado, apurada a sua participação em ato infracional. Os objetivos dessas medidas socioeducativas, tá? A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional e sempre que possível incentivando a sua reparação. A integração social do adolescente é garantir os seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do seu plano individual de atendimento. Desaprovação da conduta infracional, objetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Geralmente, cai bem assim. Esse parágrafo 2º do artigo 1º, o objetivo das medidas educativas é muito cobrado em prova, tá? Então, o objetivo basicamente é isso. Responsabilização do adolescente, integração social e desaprovação da conduta infracional. Traz conceitos que nós vamos lidar no nosso ordenamento, no nosso dia a dia, né, aprovados uma vez no concurso. Quais são esses conceitos? O que é programa de atendimento? É a organização e funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Então, é o planejamento que vão atuar. O que é unidade? Base física necessária para a organização e funcionamento de um programa de atendimento. Então, a nossa base física são as nossas, nossas instituições, a nossa fase, os nossos núcleos de fase, onde elas têm, essas são as unidades.
É a base física, o prédio lá onde funciona um estabelecimento, um instituto lá da fase, tá? Então, essa base física é chamada de unidade. E o que é uma entidade de atendimento? É a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento do programa de atendimento. Qual é a unidade de atendimento no Rio Grande do Sul? É a fase. Essa para a qual estamos aqui prestes a vencer essa etapa do concurso. Então, a nossa pessoa jurídica fase, com as suas unidades físicas, tá? E vão desempenhar um programa de atendimento, que é como elas vão cumprir, as condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Esse é o programa de atendimento. O que vocês têm que saber em termos de estrutura organizacional? O artigo 2º é importantíssimo. 2º e o 3º, tá? O 2º diz que o SINASE será coordenado pela União. Então, quem é que faz coordenação? É o ente federativo, é a União. E integrado pelos sistemas estaduais, distritais e municipais, responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento adolescente, ao qual seja aplicada a medida socioeducativa, com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os limites da lei. Então, quem coordena é a União. E quem executa? Estados, municípios, essas entidades aqui e o Distrito Federal, ok? Mas quem coordena o SINASE é a União, ela que dá o programa para todos os estados, todos os municípios, o Distrito Federal executar. E as competências? Artigo 3º, muito importante, já foi cobrado em prova e sempre o pessoal erra no tocante à competência da União. O que é importante vocês saberem? Deem uma olhadinha lá no artigo 3º, mas não esqueçam disso. União não mantém programa, nem entidade, nem unidade socioeducativa, tá? Por quê? São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Ela só dá o programa geral e coordena. Ela não executa nada, tá? Agora, os outros entes, sim. Compete aos estados manter estabelecimentos de semi-liberdade e internação. Então, a privativa de liberdade, sempre que eu estou falando de privação de liberdade, é competência do Estado. Artigo 5º. Compete aos municípios manter programas de atendimento para execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Meio aberto é do município. E artigo 6º, ao Distrito Federal, cabem cumulativamente as competências de Estado e município. Então, aqui, Estado, eu estou falando em semi-liberdade e internação. Semi-liberdade mais internação, ou seja, privação da liberdade. Ok? Município, artigo 5º, medida socioeducativa de meio aberto. Meio aberto, tá? Não pode manter programa em estabelecimento de privativo de liberdade. E o Distrito Federal? O Distrito Federal vai lidar semi-liberdade, mais internação e mais o meio aberto, porque assume todas as responsabilidades. Programas de atendimento, então, os estados e o Distrito Federal inscreverão seus programas de atendimento. Aqui, ó, quando fala do artigo 9º e o 10º, diz o seguinte: eles são responsáveis por isso daqui, ok? Mas eles são coordenados pela União. Mas eles têm autonomia para fazer os seus programas de atendimento. Perfeito. Mas eles têm que registrar esses programas de atendimento. Eles têm que dar, uma certificação a eles. Onde é que os estados e o Distrito Federal inscrevem seus programas de atendimento? No Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Estado, Conselho Estadual. Distrito Federal, Conselho Distrital. E os municípios, onde vão inscrever os seus programas de alterações, e bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Estado, no Conselho Estadual. Distrito Federal vai inscrever seu programa no Conselho Distrital. E este no
Conselho Municipal. Por quê? Porque eles são passíveis de fiscalização pela União. Pessoal, esses são os principais tópicos, claro que a gente não viu toda a matéria, né? É assim, um bate-ponto rapidinho dos principais tópicos das regras da ONU, as principais regras da ONU e também do nosso SINASE, do nosso programa aqui, né, do nosso Brasil, da nossa legislação federal. Então, este bate-ponto foi para reforçar os principais tópicos que são cobrados em prova dessas 3 legislações, tá? Fora isso, sigam nos estudos, intensifiquem, vai dar tudo certo, uma boa prova, bastante calma e olha, tem que ter muita atenção assim na leitura das questões, porque elas são bem feitas para confundir, principalmente aqui no tocante das competências do SINASE. Elas confundem um pouquinho, tá? Então, leiam com calma as questões, respondam com bastante calma, não atropelem a leitura do enunciado, tá? Façam as correspondências certinho do que é uma regra internacional, do que é o ECA, do que é competência da União, dos estados, do município, do Distrito Federal. Tenham essa estrutura organizacional em mente quando forem responder questões referentes ao SINASE e também às regras da ONU, tá? Fora isso, tenho plena consciência que vocês têm capacidade suficiente para resolver essas questões. É só atenção, cuidado e foco, tá? Boa sorte a todos vocês!